quase junto. Beleza, hein? Ela é a estrela do lar do Chico Buarque, do teatro, do cinema, da televisão, Marieta Severo. E aí, Marieta? E o Chico, como é que vai? Tá ótimo, ótimo. Compondo muito? É. Eu vou convidar o Chico de novo para vir aqui. Eu quero um dia tem que arrastar o Chico aqui bem. O forte de Chico não é falar, não. Não é das coisas que ele faça com mais tranquilidade, com mais vontade, não. Não é das coisas que mais... insistir bastante. Insistir muito. Muito. Falando nisso, quanto tempo você carregou esse estigma de ser mulher do Chico Buarque? Carreguei? É a mulher do Chico Buarque. Não. Que é a Marieta Severo. É a Marieta Severo, a mulher do Chico Buarque. Agora é o contrário, agora... Não o Chico Buarque não. É quem é? É o marido da Marieta Não é Severo. não. Eu também nunca tive a menor preocupação, assim, de brigar com isso, né? De competir. Eu, a Marieta atriz, e a Marieta mulher do Chico. Porque, inclusive, se eu me cobrasse isso, acho que ia ser uma luta em glória, né? Uma luta sem fim. E completamente em glória. Eu tenho o maior orgulho de estar com ele, de compartilhar, né, desse sucesso enorme dele, de ter uma parcelazinha, assim, né, nas coisas que ele faz também, né, enfim, essa coisa normal que é num casamento, né, o quanto um está na vida e no trabalho do outro, né. Agora, o Chico é uma figura não só nacional, como internacional, né. Hoje em dia, nossa, é uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Então, eu sei que eu tenho meu espaço lá, mas jamais, quer dizer, eu não carrego o estigma. Não existe mesmo. Vocês são casados há quanto tempo já, Maria? Nossa, mais de 20, né? Silvinha vai fazer 21 em março, agora. Beleza. É um recorde, é uma vitória. É uma grande vitória. É uma raridade na praça, né, hoje em dia, né? A gente fica até se sentindo meio estranha. Teve uma época, então, que, assim, década de 70, né? Que era esquisitíssimo, né? A gente ficava até se cobrando. Como que a gente ainda está casada há mais de 10 anos? Que coisa estranha. Você está vendo? O que há de estranho com a gente? O que há de errado? O que há de errado? Que coisa esquisita, né? É engraçado. Agora, você teve uma época falando em companheirismo e exatamente de partilhar ou compartilhar um pouco um da carreira do outro. Teve uma época que o Chico não fazia televisão, não aparecia na televisão e você... em solidariedade, também deixou de fazer, né? Ou não? Foi. Aconteceu isso sim. Eu fiquei 11 anos sem fazer televisão, né? Porque realmente havia isso, aquela época mais barra pesada, né? Aqueles tempos que a gente fica torcendo assim para que não voltem mais. Fazer uma batucada aqui. Então, havia uma censura muito grande, né? O nome dele, ele não podia aparecer na televisão e tal. E eu achava que eu não podia participar, né? De estar num veículo onde... Não sei se é bonito ou não, eu sei que eu não conseguia. Então, fui colocando a minha carreira, assim, mais no teatro, né? Fui desenvolvendo ela de outra maneira, assim, a televisão. E talvez, nesse sentido, é uma coisa ótima, né? Porque eu acho que no teatro, o ator, a atriz, cresce muito mais do que na televisão. Você não acha, não? Eu acho que tem sempre essa história, né? O teatro, o cinema, a televisão e tal. Quer dizer, eu acho que o teatro será sempre o espaço do ator, né? Quer dizer, você, no cinema, por exemplo, você pode, um bom diretor, ele pode criar um ator, né? Tem até filme, de repente, sei lá, filme com animal, né? Não tem essa coisa de que com o corte, dependendo do ângulo que coloque a câmera, fica com o olhar parado, e dependendo da cena que você colocar antes, da cena que você colocar depois. Tem cachorro que rouba filme, que rouba filme, tem essa coisa, lembra? O Fellini, né? Que sempre falava, conta de 1 a 10, depois eu coloco o texto. Então o ator não sabia nem o que estava fazendo, né? Então tem essa coisa de que no cinema acontece isso, quer dizer, a televisão também você tem um espaço, né? Que também é mais limitado. Eu acho que o espaço realmente do ator é o teatro, é o palco, né? E onde você também tem um tempo, né, para você se aprofundar, te exige uma densidade maior. Então tem isso. Eu adoro fazer os três, inclusive, adoro, me divirto muito fazendo televisão, adoro fazer cinema. Mas tem essa coisa de que é o espaço do ator, é o palco. Não dá para você mentir, né? Não dá para enganar, não tem nada que te ajude, né? Eu acabei de ler um livro, o segundo livro biográfico da Shelley Winters, onde ela fala exatamente isso, que o Actor Studio veio preencher uma lacuna para os atores, que é o seguinte, quando eles ficavam fazendo só cinema, ou quando eles, às vezes, quer dizer, ficavam meses sem ter um convite para fazer um filme ou para fazer uma peça, eles iam se exercitar no Actor Studio, quer dizer, eles iam passar cenas, desenvolver cenas, quer dizer,
Porque nas outras profissões você está sempre praticando, e a prática é fundamental. A né? televisão dá isso, que é muito bom, né? Que é essa agilidade, né? Que o ator brasileiro, eu acho que está conseguindo mais que qualquer ator do mundo, né? Essa coisa, de repente, você, num instante, você tem que se virar, tem que fazer aquele personagem, tem que ler aquela cena, entender aquela cena, e, né, e ter uma resposta para aquela cena imediata em muito pouco tempo, e a brincadeira é não errar, né? Porque você não pode ficar errando e repetindo, né? Então, isso também desenvolve um lado do ator muito, né? Agora, você está fazendo um sucesso maravilhoso na Estrela do Lar. As pessoas dizem que você está sublime, fazendo 3 mães. Quer dizer, eu estou fazendo uma mãe e duas, vamos dizer assim, projeções, né? Que é bonitinha a história, eu conto rapidinho. Que é o seguinte... Pode contar devagar também, que eu não tenho o menor problema. Não tem o tempo, a televisão quer o tempo, olha o tempo. Não, porque a história dessa mãe, né, essa estrela do lar, né? Quer dizer, aquela mulher que reina, o reinado dela é aquela casa, ela tem um marido, um filho, se dedica totalmente àquele lar, acha que aparentemente ela controla aquela situação toda daquele lar, e o marido e o filho escrevem, que são dramaturgos de cidade do interior, né? Então o pai tem toda uma influência radiofônica, né? E de filmes policiais da década de 30, de 40. É meio autobiográfica, será, a peça? Perguntar para o Mauro Rara. Mas ele bem que liga para a mãe e para o pai lá para fazer pesquisa, quando ele quer alguma coisa, fala, peraí que eu vou ligar para a mamãe. Mas enfim, e o filho que também escreve, que tem toda uma influência assim de Nouvelle Vague, de cinema alemão, enfim, e tem, então, na peça do filho e na peça do pai, né, do marido, ela é um personagem, ela adquire, naturalmente, ela é a projeção dos desejos, das fantasias de cada um deles, né, tanto do filho quanto do pai. E esses personagens começam a invadir a casa. Então, numa ela é uma loura, uma femme fatale, né, na peça do filho. Na peça do pai, ela é uma mulher poderosa, rica, ciumentíssima. E esses personagens começam a existir dentro da casa. Essa fantasia começa a invadir e a tomar conta da realidade. Chega uma hora na peça que você não sabe mais o que é realidade, o que é fantasia, né? Então, e a própria mãe? É uma mãe, assim, bem classe média? Típica, aquela, assim, célebre, né? Eu não sou sócia da Light, apaga essa luz. Olha o que ele fez com a pasta de dente. A pasta Atrás de dente mim virá quem me vingará. Tudo, mas ela diz todos os chavões, todos os lugares comuns, assim, de mãe, né? E tem essa coisa fantástica que a plateia se reconhecer, né? Chega e fala, mas é igual a mamãe, pô, minha tia é igual. Nossa Senhora, tem essa coisa que é super gostosa. Mamãe é sempre igual, né? Mamãe é. Só muda endereço, né? Sua mamãe falava isso, deve ter muito isso, mãe né? só muda endereço. Isso. Como é que é? Mãe só muda endereço? Mãe só muda endereço, né? A sua mãe, você se inspirou em alguma coisa da sua mãe? Não. Dentro do personagem, quer dizer, de frases assim que você colheu, não? Tem frases não, tuas na peça? Tem frase. Essa eu não sou sócia da Light. Desculpa, Sim. Mamãe. Porque o Mauro fazia muito isso. A gente brincava nos... Eu já ouvi muito essa frase. Mas essa daí é típica, né? Da minha e de vários. Mas ela não é... Essa coisa do ator, quer dizer, que de repente eu olho, vejo... Não tem nada da minha mãe. Não é minha mãe, inclusive, porque a minha mãe é muito mais calma, muito mais pacata. As pazes é cheia de fogo, de energia, não para dentro daquela casa. Então, aparentemente, não tem. Mas a gente trabalha com essas mães e tias e avós e bisavós, essas coisas todas que vão ficando, né, no subconsciente. São então, quando você, de fantasmas repente, que de repente, quando você vai ver, tem uma coisa que eu faço, fala, gente, isso aí é aquela minha tia que eu não vejo há mais de 20 anos, e de repente está lá, né? Então tem a minha também a de estar, e eu também como mãe, né? Em alguma medida. Você também é mãe, você também só trocou de endereço. Mãe também, pois é. Você pega muito no pé das filhas, pega muito... Ai, só perguntando para elas, mas eu tenho a impressão que não. Porque eu sou dessa geração, assim, que ficou, assim, se impondo uma mudança, né, quanto ao modelo de mãe, né? Essa geração, assim... Mas mesmo assim, você não pega de vez em quando, dizendo para tua filha coisas que a Mas tua lógico mãe que eu dizia pra você? me flagro e rio de mim, né? Mas tem isso. Mas eu acho que a minha geração ficou muito com essa missão de mudar os modelos, né? Então, a gente, acho que perdeu muito tempo, inclusive, se preocupando... tem que ser uma mãe assim, tem que ser uma mãe assada, e a teoria toda de mãe, e os espaços, né? O espaço do filho, toma espaço, né? Daqui a pouco o espaço era a casa inteira. Toma o espaço da mãe, inclusive, né? Inclusive. Ele chega a tomar espaço brincando. E cinema, Marieta? Você está com 2 filmes prontos novos? Eu estou com 2 filmes a serem lançados esse ano. Um é O Corpo, que é baseado num conto da Clarice Lispector, dirigido por José Antônio Garcia, com Antônio Fagundes, Cláudio Gimenez e eu. Que é um filme também, uma história muito interessante, que é um triângulo, os 3, é um casamento a 3, mas assim, vivido no maior paz e harmonia, né? Fagundes, você? Fagundes, Cláudia Gimenez e eu.
E até que entra uma outra mulher na história. Aí, desanda o esquema todo, que aparentemente era um esquema muito... Tudo direitinho. E outro é um filme do Carvana, Amor Vagabundo, daquelas coisas gostosas que o Carvana sabe fazer, né? De malandragem, carioca, né? Então é o personagem, ele retoma o personagem dele dos outros filmes que ele tinha feito, é um personagem voltando agora ao Brasil, enfim, toda uma roda de malandragem, de jogo, eu faço uma jogadora. E engraçado é que eu estou lembrando agora, nos dois filmes, os dois personagens chamam Carmen. Vou fazer duas Carmens no cinema, quer dizer, já fiz, vão ser lançados agora esses dois filmes. Agora, você chegou a morar com a Leila, você era muito amiga da Leila, não era? Muito, muito, era minha melhor amiga, é. E até que ponto o jeito de ser da Leila, quer dizer, a maneira solta e cheia de humor que a Leila tinha, influenciou em você como pessoa? Eu acho que bastante, né? Porque eu vinha, quer dizer, de uma formação assim de escola protestante, né? Eu estava começando na vida artística e tinha uma coisa toda muito fechada, muito oposto da Leila. Talvez até por isso a gente tenha ficado tão amiga, né? Aquela coisa dos opostos que se atraem, né? Eu era muito tímida, muito enrolada, muito... Você é tímida? Você era tímida, né? Agora eu disfarço mais, né? Agora, depois assim de milhares de anos de análise e tal, a gente já tem um certo jogo, assim, pelo menos. Mas, enfim, eu acho que ela me ajudou muito, né, com aquela coisa. A Leila era de uma espontaneidade, né, a toda a prova, né? E ela tinha essa capacidade... Alegria só, né? E de autenticidade, né, o que a gente chama de autenticidade, né? É o que ela tinha isso o tempo todo. Então foi uma amizade muito preciosa para mim. E ficou a Janaína aí, né, que é meio filha. É meio filha. Ficou a vida inteira, assim, uma gracinha. Ué, Marieta, você quando veio aqui, disse assim, não, se o João conseguiu conversar com Luiz Fernando Veríssimo, vai conseguir conversar comigo também. Por que você acha que você é uma pessoa difícil de conversar assim na televisão? Não, mas é que tem sempre essa coisa de que a gente... Sei lá, ator, você se acostuma e precisa dos personagens. Eu gosto dos personagens para me comunicar, né? Quer dizer, eu, Marieta, se eu não tivesse esse lado público e tal, né, de precisar como atriz de me comunicar e de falar, eu acho que eu não falaria, eu jamais estaria assim nessa situação, né? É lógico que com o tempo você se acostuma a lidar com ela e lida melhor, mas melhor que o Luiz Fernando, pelo menos, né? Mas o Luiz Fernando não precisa, eu me assisti, eu ria muito. Luiz Fernando, que as pessoas convidavam, o meu querido amigo Maurício Sirotsky, que já morreu, que dizia, Fernando é engraçado porque tem umas pessoas que querem conhecer ele, eu digo, Fernando, fulano quer ir almoçar com você, para bater um papo, você vai? Vou, sim, ele aceita. E aí vai e não abre a boca, fica comendo. Fica lá. Calado. Marieta, muito obrigado pela tua presença aqui, manda um beijo grande do meu tamanho para o Chico, e daqui a pouco a gente volta. Aqui há nombre macho e caliente. E aqui Ninho Vicuña, que também é macho, pero fresco, delicado, pero não mucho. Ninho Vicuña, melhor que os outros. E mucho. Casas Bahia informam. Agora você compra tudo em 3 pagamentos sem juros. Importante, a entrada você pode pagar até o próximo dia 10. Casas Bahia, dedicação total a você. Segundo o analista econômico Luiz Nassif, que não sou eu, depositar fora da data nas poupanças comuns é um péssimo negócio. Já na poupança inteligente Unibanco, a data não importa. Ela é uma poupança única, onde você deposita como se tivesse várias. Segundo o analista econômico Luiz Nassif, que não sou eu, ninguém precisa ser analista econômico para perceber que na poupança Unibanco se ganha mais e sempre. Poupança inteligente Unibanco. Você poupa dinheiro e esbanja inteligência. Antes de abrir a Folha de São Paulo neste sábado, assista ao Rede Folha para conhecer as notícias que terão destaque no jornal. Continua a crescer a violência no campo. Depois de sofrer ameaças durante 4 meses, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, no Acre, sofreu um atentado no início de fevereiro que somente foi divulgado agora. O Partido Comunista da União Soviética endurece o tom contra os Estados Unidos e, através de seu jornal, o Pravda, diz que Washington tem intenções neocolonialistas no Golfo. O correspondente da Folha, Jaime Spitkovski, em Moscou,
fez entrevistas exclusivas com generais do Exército Vermelho que dão o seu ponto de vista. Uma semana depois do anúncio das medidas econômicas pelo governo, o Datafolha faz uma nova pesquisa para saber como a população avalia o Plano Collor II. Conheça o resultado no caderno de economia. Eu acho que não vai dar certo. Na minha opinião, é uma utopia. É uma coisa furada, tão ruim quanto o primeiro. Vamos ter esperança e fazer o possível para dar certo. Eu não vejo nenhuma diferença básica entre isso e outras coisas que já se fez no passado. Morreu nesta sexta-feira no Rio o editor Alfredo Machado, aos 68 anos. Alfredo Machado era um dos pioneiros da indústria do livro no Brasil e dono da Record, a editora que lançou no país alguns dos maiores best-sellers do mundo, como Sidney Sheldon, Harold Robbins e John le Carré. É também editora de livros de Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado e Garcia Marques. O empresário e jornalista Roberto Marinho, dono da Rede Globo, acha que sua emissora faz novelas demais. Em entrevista à Folha, ele disse que é incômoda a semelhança entre as novelas da Globo. Neste ano, ele quer que os profissionais da emissora ajam sem soberba e sem arrogância. Leia a íntegra da entrevista com Roberto Marinho na Ilustrada deste sábado. Festival de Filmes do SBT. Uma força inexplicável, estuprando e mutilando mulheres violentamente. Você disse que foi um monstro? E provocando misteriosos assassinatos. O pesadelo mais assustador em Incubus, a força do mal. Segundas, 9h30 da noite, no Festival de Filmes do SBT.